Senhor das alturas, que lindo dia o Senhor tem nos dado. Aleluia. É mais um dia que temos para compartilharmos a palavra. Lembra-te, a palavra funciona. Lembra-te, a palavra opera. Hoje, tu e eu estaremos conversando ou estudando a palavra. E hoje o Senhor colocou no nosso coração um tema que vai ajudar nossas vidas. Sabe qual é o tema? Corrigir para avançar. Aleluia. Eu acredito que estou diante das pessoas que estão preparadas para avançar na vida. Eu não quero aquelas pessoas que dizem, pronto, a vida é somente assim, que aconteça o que acontecer, e eu só nasci para isto. Não. Eu quero falar com alguém que se diz, não, se eu estou nesse mundo, é para um alvo. Deus sendo Deus é inteligente demais, que não pode colocar qualquer coisa sem um propósito. Se você está no mundo, você está para um propósito. E qual é o propósito? Eu acredito que como Deus é bom, o propósito de Deus, ao te colocar assim, é atingir uma certa meta. Deixa-me te dizer, a palavra de Deus vai te ajudar a chegar até lá. Aleluia. Corrigir para avançar. Corrigir para avançar. Querido, eu não sei qual é a área da tua vida que você quer avançar, mas Deus trouxe essa palavra para saber que você mesmo pode avançar. Estou a falar com alguém que trabalha em algum lugar e o avanço para com você é ser promovido. Fique preparado porque Jesus é capaz de ajudar na promoção. Estou a falar com alguém que o avanço para você é sair dessa doença para a saúde divina. Então se você sair da doença para a saúde divina, você estará avançando. Então Deus está aqui para poder ajudar você. Talvez a coisa que não sabe é que está colocar você embaixo, mas se a palavra de Deus é soberana, está aqui para dizer a você, aleluia, você pode avançar, você pode sim, mas segundo aquilo que a palavra nos ensina, nós vimos que existe certo avanço que acontece, nós corrigimos certas coisas. Por exemplo, deixa-me ir na vida natural. Você pode estar andando com um carro e você quer avançar, quer chegar até um determinado lugar. E lá mais tarde você pode notar que o carro está a falhar, alguma coisa está a falhar. Então, já que você quer avançar, o que deve fazer? Tem que corrigir o erro, quer corrigir a avaria, quer corrigir aquela coisa que está impedindo para você poder avançar. Se não corrigir, pode não avançar. Na vida real é assim. Existem coisas, irmão, se nós queremos avançar, existem coisas que precisamos corrigir. E eu oro a Deus que nessa pregação você venha encontrar alguma falha que precisa corrigir para avançar no seu casamento, algumas falhas que precisa corrigir para avançar na vida financeira, na prosperidade financeira, alguma coisa que podia corrigir para avançar no ministério. Existem coisas que podemos corrigir para podermos avançar. Alguém está me assistindo, você quer avançar na unção de Deus, quer ser usado de maneira tremenda. Deixa-me dizer, existem coisas, talvez, que na sua vida, que precisa corrigir para poder avançar, porque você tem orado, você tem buscado o Senhor, tem feito muito sacrifício, mas você tem notado que a sua vida sempre que estagna num certo nível, você mas estás a notar que está estagnado. Estou aqui para te dizer, irmão, há certas coisas que precisa corrigir, há certas falhas, certos erros que precisa corrigir. Acredito eu que Deus me colocou aqui e você entrou em contato. Você está ligado porque existe algo que está no teu casamento, que está nos seus afazeres, que está no teu negócio, que está assim no seu serviço onde é que trabalha, em que você precisa corrigir essa falha para que aconteça aquele avanço que você tem chorado muito. Aleluia! Glória a Deus. Então, para poder avançar, eu tirei um mau trecho na carta do Paulo aos Coríntios. Na carta do Paulo aos Coríntios, disse assim, no seu capítulo 13, e versículo 11. Eu vou ler no livro
na Bíblia Thompson. Essa Bíblia Thompson é uma Bíblia de tradução Almeida, mas contemporânea. É muito diferente com a Bíblia, que nós aqui em Angola usamos muito, porque nós aqui em Angola usamos aquela tradução, mas eu posso dizer a primeira tradução da Bíblia da Almeida. E nessa tradução, olha aquilo quando que a palavra de Deus disse, nessa tradução Thompson. A Bíblia diz assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Essa é a palavra. Então, muito aqui em Luanda, com a Bíblia que você tem, uma Bíblia simples, que não é Bíblia de estudo, e a maioria, 80% das pessoas que tem Bíblia, essa Bíblia que tem, e nessa Bíblia você vai encontrar, é a mesma coisa que uma Bíblia pentecostal, o que está escrito, quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Você pode não entender, pode pensar que talvez não, esse pastor é herético, está querendo fazer entender as coisas que não são. Não. Se trata só de jogo de palavras. E as palavras são quase sinônima. Para você poder, para que possamos avançar bem, e eu quero que todos nós com as nossas Bíblias, que possamos entender bem. O que eu fiz assim, eu não sou um perito na língua grega, mas eu facilmente posso pegar traduções diferentes, em diferentes línguas, e dali podemos entender que nós que temos essa Bíblia, a Bíblia pentecostal, vamos entender o significado da palavra sentir, e o significado da palavra discorrer. Então, qual é o significado? Para entender isso, eu peguei uma Bíblia que está escrito em francês. Em francês, as pessoas que falam a língua francesa, a Bíblia que eles usam muito é a Bíblia de tradução Louis II. Essa Bíblia diz assim, no mesmo versículo, assim disse, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Nessa Bíblia, nós vimos que falaram da mesma coisa como está na Bíblia Thompson. Falaram o quê? Que Paulo disse, quando era menino, falava como criança, pensava como criança e depois raciocinava como criança. Se não for convencido, as pessoas que falam a língua inglesa tem uma coisa em comum, a Bíblia que eles lêem muito, é uma Bíblia chamada Bíblia King James. Olha o que King James diz. Eu estou aqui a falar assim porque eu sei, 80% das pessoas que estão assistindo, está escrito no mesmo versículo, não está escrito claramente conforme que está no livro Thompson, porque não é todos que têm essa Bíblia do estudo Thompson. Olha o que está escrito em inglês. Lá no capítulo 3 ainda, no versículo 11, King James diz assim, when I was a child, I spake as a child, I understood as a child, and I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Nós vimos, aqui também King James usou as três coisas. Usou as três coisas o quê? Quando era menino, falava, pensava e raciocinava. Isso para que todos nós, com qualquer tipo de Bíblia que tivermos, precisamos entender porque a minha mensagem está sentada nessas três coisas. Se você não entender muito mais aqui em Luanda, pode pensar que estou a pegar as coisas que não estão na Bíblia. Só para dizer que a palavra discorrer não difere nada da palavra raciocinar. E o sentir que está nesse versículo da Bíblia que você tem, também sentiu de pensar, porque nós vimos que as três outras traduções disse a mesma coisa. Isso é muito capital, porque todos os dias que eu falarei desse versículo, se não tivermos esse entendimento, alguém pode dizer, mas o pastor está falando coisas que estão fora da Bíblia. Mas a partir de agora eu acredito que você está convencido que, embora que não lemos na língua grega, mas entendemos que Paulo falava de falar, pensar e entender. Aleluia! Nós pensamos nisso. E agora, Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele tinha um alvo.
por que ele escreveu aos Coríntios? Pronto, o Paulo queria tratar o pecado, o problema, os problemas sérios que acontecia na igreja dos Coríntios. Os coríntios não levava a sério o problema dos pecados, que o próprio Paulo achava que eram problemas sérios. E depois, o Paulo pensava doutrinar ou aconselhar algumas pessoas, aconselhar nas suas cartas, em resposta daquilo que saía dos coríntios, sobre vários problemas ou várias coisas que acontecia nos coríntios, na igreja. E esses problemas eram problema doutrinário, era problema da conduta, e também havia outro tipo de problema da pureza.